be 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. Com vocês durante as aulas, a Constituição Estadual ela é muito parecida com a Constituição Federal. E ela vai se reger muito também pela Constituição Federal, que é a nossa lei máxima. Então, a nossa revisão ela vai se dar quase toda em cima da Constituição Federal, porque a Constituição Estadual também é muito parecida. Tem algumas situações, alguns casos que são diferentes, e esse a gente pontuou, e eu vou trazer novamente para vocês, tá? Então, nós vamos começar pela Constituição Federal. Posteriormente, vamos analisar os principais assuntos e tópicos da Constituição Estadual, e qualquer coisa vocês vão me questionando e a gente vai sanando essas dúvidas, tá bem? Então, vamos começar lá com os princípios fundamentais. E como que esses princípios fundamentais são cobrados pela Fundatec? Se isso vier na prova de vocês, eles vão comparar, vai ser uma comparação e vocês vão ter que identificar o que é um fundamento, o que é um princípio das relações internacionais e o que é um objetivo. E por isso que nós temos um macete para isso. Então, fundamento tem que estar enquadrado dentro do Sociediva Plu, que é a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Cuidar para não trocar para pluralismo partidário, tá? É pluralismo político. E os objetivos têm que estar dentro do CONGA-PRUER, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, se eles falarem sobre princípios fundamentais e não está dentro dos fundamentos, que é o Sociediva Plu, nem dentro dos objetivos, que é o CONGA-PRUER, ele estará na nossa vala comum. O que significa isso? Não estando dentro do Sociediva Plu e nem do CONGA-PRUER, vai ser um princípio das relações internacionais. Outra forma que eles cobram, e vem também como uma forma de comparação, é o caput do artigo 5º com o caput do artigo 6º. Então, como o caput do artigo 5º ele é um pouco menor, eu sempre optei por decorar o que se encontra dentro desse caput do artigo 5º, e o do artigo 6º eu boto para a vala comum também. Então, no caput do artigo 5º nós temos os direitos individuais, e lá no caput do artigo 6º nós temos os direitos sociais. Então, tem como macete para vocês lembrar o caput do artigo 5º, o LPVIS, que tem a liberdade, a propriedade, a vida, igualdade e segurança. Um cuidado aqui, a segurança ela se encontra tanto no caput do artigo 5º quanto no caput do artigo 6º. E no artigo 6º, na letra S, nós temos a saúde. Cuidar que a saúde não se encontra, então, dentro do caput do artigo 5º, apenas no caput do artigo 6º. Eu não sei se vocês conseguem compreender quando eu falo vala comum, se para vocês fica bem claro. Sim, prof. Tá, tranquilo, então vamos seguir dessa forma, porque eu acho que fica mais fácil e vocês conseguem focar exatamente no a menor quantidade, né, porque senão acaba que você se confunde. Então, nós temos que simplificar para vocês conseguirem lembrar lá na hora da prova. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso a gente vê muito quando estuda, né, que não vai ser por meio de decreto, nem portaria. Ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Cuidado aqui que se vier esse inciso, vai dizer que é permitido anonimato, e não é. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todas imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aqui, esse inciso é aquele exemplo do serviço militar obrigatório. Então, por razão de crença filosófica, vai ser dada a ele uma segunda prestação alternativa. E se mesmo assim ele usar da religião para se eximir de fazer, ele não vai estar amparado pela lei. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, aqui vocês já puderam perceber que o que está grifado na letra azul é o que a banca costuma mudar lá na hora da prova. Esse independentemente, você tem que ter cuidado que eles podem botar alguma outra palavra que possa confundir vocês. Esse inciso, ele é muito importante. Ele tem várias informações dentro dele, por isso que eu prefiro explicar depois que a gente lê, tá bem?
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou ainda para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O que está dizendo aqui nesse inciso? A nossa casa é asilo inviolável. Ninguém vai poder entrar nela sem nossa autorização. Só que, claro, nós temos algumas exceções. E são essas exceções que a banca vai cobrar de vocês e vocês precisam saber. Então, em qualquer horário do dia, será possível entrar na nossa casa, em caso de flagrante delito, desastre ou ainda para prestar socorro. E também durante o dia, aí é só durante o dia, não vai ser durante a noite, por determinação judicial. Eu comentei com vocês em aula e eu repito mais uma vez, vocês não precisam saber o que é dia. A banca não vai cobrar se é das 6 às 18 horas, até porque na lei está dizendo dia. Então, se eles vierem a cobrar isso, eles vão colocar também que durante a noite poderá entrar com determinação judicial. E não, com determinação judicial é só durante o dia. Esse inciso é bem importante e pode vir na prova de vocês, então é bom que vocês saibam todos esses detalhes. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Cuidado aqui, que eles podem botar para investigação civil, e não é apenas para investigação criminal ou instrução processual penal. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais em que a lei estabelecer. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Aqui o cuidado que vocês têm que ter é que eles podem botar que é livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo. E não, conforme está na Constituição, é em tempo de paz. Esse inciso também, ele é um inciso que traz várias informações dentro dele, e ele costuma ser cobrado em prova, e vocês precisam saber todos os detalhes, porque como tem muitas informações, se eles mudarem um pouquinho dele, vai ter uma informação errada e pode confundir vocês. Então, nós vamos ler e depois eu explico para vocês conforme está aqui nessas setas. Todos podem reunir-se pacificadamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, o que está dizendo aqui? Que para se reunir de forma pacífica e sem armas, não é necessário autorização. A banca vai dizer que precisa de autorização. Não, de forma pacífica e sem armas, não precisa de autorização. O que é necessário apenas? Elas não podem frustrar uma outra reunião que está já convocada para aquele local, e para isso é exigido um prévio aviso. Esse prévio aviso é para que não seja frustrada essa outra reunião. Então, de forma pacífica e sem armas, não dependem da autorização, muito cuidado, que eles vão dizer que precisa de autorização, só que não pode, frustrar uma outra reunião e necessita desse prévio aviso. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem da autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, que é para ser compulsoriamente dissolvidas, o trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, aqui o cuidado que vocês têm que ter é que elas sim têm legitimidade e não é só de forma judicial, é de forma extrajudicialmente também. É garantido o direito de propriedade, a propriedade atenderá à sua função social, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, aqui o cuidado é que uma indenização ela é justa e prévia, eles podem botar que é posterior. Não, é uma indenização prévia e precisa ser em dinheiro.
No caso de iminente perigo público, aquele perigo que está acontecendo, aquele imediato perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Aqui é o exemplo que eu dei para vocês em aula, que numa perseguição, tu vai precisar pegar um carro de um particular, tá perseguindo um bandido, e tu vai ter que pegar um carro de um particular. Então, tu poderá fazer isso, e se houver esse dano, apenas se houver dano, então essa pessoa será indenizada posteriormente. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora, para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, aqui o que vocês precisam saber é que a pequena propriedade rural, é que vocês não têm que saber o tamanho que é uma pequena propriedade rural, porque isso vai estar definido em lei, e isso não vai ser cobrado porque não está no edital de vocês. Então, você só tem que saber que a pequena propriedade rural não vai ser objeto de penhora. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, nós teremos direito a essas informações, ressalvadas aquelas que precisam de uma segurança maior, então, referente à sociedade e ao Estado. Que não dependem do pagamento de taxas, os direitos de petição e a obtenção de certidões, aquelas que a gente pede no fórum, por exemplo. Então, não precisa o pagamento de taxas. A lei não excluirá, da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. A lei também não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que significa isso? Não podemos nós nos reunirmos e decidirmos como que nós vamos condenar uma pessoa que fez algum delito, cometeu algum delito. Isso é o tribunal de exceção, então não é permitido aqui no Brasil. Sim, Douglas? Pode voltar ali, professora. Na qual? No caso, naquela parte ali, o ato jurídico perfeito, o que seria isso? É aquele o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Isso, é a coisa que não... A lei não vai poder prejudicar alguma coisa que já foi decidido, um ato jurídico que já está perfeito, ou que já transitou em julgado. Então, a lei não vai prejudicar essas decisões. Feito. Certo? Fiquem bem à vontade, tá? Para vocês tirarem as dúvidas que vierem aparecer para vocês, tá bem? É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei e assegurados. Aqui, sobre o tribunal do júri, vocês têm que ter cuidado, só que é o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Eles vão botar que é também dos crimes culposos. Então, vocês têm que saber que o tribunal do júri é para crimes dolosos contra a vida. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. E a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Esse inciso é muito importante e tem muitas informações dentro dele. Mais uma vez, nós vamos ler ele e depois eu trago um quadro comparativo para vocês poderem identificar se isso vier a cair na prova de vocês. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos por eles, respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Cuidado nesse finalzinho aqui, porque se vocês não leram isso, vocês vão achar estranho na hora da prova, que também será punido aqueles que, podendo evitar o crime, se omitiram. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Aqui nesse último inciso, o que ele está dizendo é que a pena será até a pessoa do réu, né? Por exemplo, meu pai cometeu um delito, eu não vou cumprir essa pena por ele. Mas se tiver alguma indenização, alguma coisa de patrimônio, então a minha herança poderia, sim, ser transferida para mim pagar também.
Então, aqui, o que vocês precisam saber desse inciso? Crimes inafiançáveis e imprescritíveis, nós temos dois, que é o racismo e a ação de grupos armados. E o que vocês precisam saber do racismo, que é muito importante? Ele é um crime de reclusão. Eles vão botar na hora da prova que ele é uma pena de detenção. E não, racismo é com R de reclusão, por isso que está um R bem grande para vocês não esquecer. E inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia é aqueles crimes que não são passíveis de perdão, tá bem? Então, são os 3 T's mais os hediondos. Então, o que é esses 3 T's mais hediondos? É a tortura, o tráfico e o terrorismo. Vocês não precisam saber quais são os crimes hediondos, porque eles não constam lá no edital de vocês. Então, apenas vocês têm que saber que inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia são os hediondos, a tortura, o tráfico e o terrorismo, e inafiançáveis e imprescritíveis o racismo e ação de grupos armados, e lembrar que o racismo é reclusão e não detenção. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aqui nós temos as penas no Brasil, tá? A privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. E não haverá penas. E aqui vocês têm que ter um cuidado também. Eles vão dizer na prova, se isso vier a cair, que não tem pena de morte no Brasil. E não há pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada. Então, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, banimento e cruéis. A pena será cumprida em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Aqui o cuidado sobre as presidiárias é que eles podem botar na prova que é por 4 meses, 6 meses, e não tem um prazo fixado, é durante o período que ela estiver amamentando, que ela vai permanecer com os filhos. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Então, aqui, cuidado, que nenhum brasileiro será extraditado, apenas o naturalizado. Não será concedida extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião. Esse inciso, ele costuma vir em prova, diz que será concedida a extradição e não será por crime político ou de opinião. E são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, aquelas provas que elas não seguirem os trâmites que precisam no processo, elas serão desentranhadas, elas não podem estar no processo porque elas são eivadas de vício, tá? Então, por meios ilícitos, elas vão ser inadmissíveis no processo. Aqui, nós vamos ter os remédios constitucionais, que é o habeas corpus, o mandado de segurança. Se isso vier na prova de vocês, como que a Fundatec vai cobrar? Ela vai dar um exemplo, vai trazer algumas palavras e vocês vão ter que identificar se é caso de habeas corpus, se é caso de mandado de segurança ou em mandado de injunção. Então, aqui nós vamos ler esses incisos, eles de forma completa, e depois eu trago para vocês o que vocês precisam saber de cada um para poder identificar lá de forma mais fácil, tá bem? Habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou comoção em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Mandado de segurança. Quando falar em mandado de segurança, é para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de suas atribuições do poder público. Teremos também o mandado de segurança coletivo, que é aquele de direito líquido e certo, né? E quando será o caso de mandado de segurança coletivo? Por partido com representação no Congresso Nacional, cuidado aqui que tem que ter representação no Congresso Nacional, e por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. E aqui temos um pré-requisito também, tem que estar pelo menos em funcionamento e legalmente constituída há pelo menos 1 ano. Mandado de injunção. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Aqui teremos mandado de injunção
quando sobre algum fato não tivermos alguma lei, falta uma norma regulamentadora. Então, será o caso demandado de injunção. Habeas data, para assegurar o conhecimento das informações relativas à pessoa do impetrante. Aqui tem que ter um cuidado, porque a Fundatec já cobrou e colocou como alternativa errada, dizendo que era informações relativas a seu familiar. E não, é a pessoa do impetrante. Constantes dos registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O que significa isso aqui para retificação de dados? Por exemplo, se a minha CNH veio com o meu sobrenome errado, se eu não quiser fazer por um processo judicial ou administrativo, eu posso ingressar com um habeas data para retificação de dados do meu documento. E qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou da entidade de que o Estado participe à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Cuidado aqui na ação popular, que é qualquer cidadão, não é qualquer pessoa, qualquer cidadão. Cidadão é aquelas pessoas que têm título de eleitor. Então, não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. Então, aqui, o que vocês precisam saber para diferenciar sobre os remédios constitucionais na hora da prova? Habeas corpus é quando falar de liberdade de locomoção. Mandado de segurança vai ter que estar escrito lá na prova de vocês, para vocês marcar mandado de segurança como alternativa certa, direito líquido e certo. Mandado de injunção é uma falta de norma regulamentadora, e habeas data é aqueles casos para conhecimento de informações da pessoa do impetrante e retificação de dados. Então, são gratuitos para reconhecidamente pobres na forma da lei. Então, para quem é reconhecidamente pobre, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito é gratuita, não será preciso pagar, mas é para aquelas pessoas que são reconhecidamente pobres. Então, registro civil de nascimento e a certidão de óbito. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. E aqui, muito cuidado, porque isso é um inciso bem batido e que costuma vir em prova. É o mesmo prazo da emenda à Constituição. Então, para esses tratados internacionais serem equivalentes a emendas à Constituição, em 2 turnos por 3/5 dos votos. Cuidados que eles botam que é por maioria absoluta, que é por 1/3, eles vão mudar. Não, é 2 turnos por 3/5 dos votos. Então, aqui nós finalizamos o artigo 5º, que é um artigo muito grande, e que é um artigo que costuma ser bastante cobrado quando vem a matéria de direito constitucional, porque ele tem muita informação relevante que eles costumam cobrar e tem muita peculiaridade nele. Então, esse artigo 5º é importante que vocês estejam com ele bem estudado, porque se vier direito constitucional em peso na prova, diferente do que aconteceu lá em Flores da Cunha, que praticamente não veio direito constitucional, é um artigo que provavelmente vai ser cobrado na prova de vocês. Direitos sociais, é aqueles que a gente comentou que vai ficar na nossa vala comum, porque a gente sabe o que é direito individual do artigo 5º, que está dentro do LPVIS, e aqui nós temos os direitos sociais. É livre associação profissional ou sindical, e nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição do representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, sobre os brasileiros natos e naturalizados. Aqui, mais uma vez, como que é cobrado? É cobrado as comparações. Eles vão dar exemplo para vocês de algum caso de brasileiro nato ou naturalizado, eles vão querer que vocês saibam se aquela pessoa que nasceu em tal lugar, ela é um brasileiro nato ou ela é um brasileiro naturalizado. Então, quem que são os brasileiros natos? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Então, nasceu no Brasil e os pais deles não estavam a serviço de um outro estado, se nasceu no Brasil, vai ser brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, aqui vocês podem perceber que não é cumulativo, é de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, no caso de uma filha de um diplomata,
Eles estão nos Estados Unidos e a filha desse diplomata nasceu lá. O pai dela está a serviço do Brasil. Então, ela sim será uma brasileira nata. E os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aqui o cuidado, que se vai optar tem que ser depois de atingida a maioridade. E quem são os brasileiros naturalizados? Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, para aqueles países originários de língua portuguesa, é apenas 1 ano, mas precisa que seja por 1 ano ininterrupto e tenha idoneidade moral essa pessoa. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Da mesma forma, são 15 anos ininterruptos, e lá quando é países de língua portuguesa, 1 ano ininterrupto. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. E a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. E esses casos previstos na Constituição é que nós vamos ver agora. Tem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Então, esses casos estão previstos na Constituição. Os demais não poderá ter uma distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Então, quais que são esses cargos privativos de brasileiros natos? É aqueles cargos, principalmente, de pessoas que vão poder ocupar a presidência da República, que nós vamos ver posteriormente quais que são também. Então, é privativo o cargo do presidente e do vice-presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira diplomática, do oficial das Forças Armadas e de ministro do Estado de Defesa. Então, esses aqui são privativos de brasileiros natos. Brasileiros naturalizados não podem ocupar esses cargos. Alistamento eleitoral e o voto. Para quem que o voto é obrigatório? Para os maiores de 18 anos. E facultativo para quem que é? Para os analfabetos, maiores de 70 anos, cuidado aqui que eles vão botar que é 60 anos, não, é para os maiores de 70, o voto facultativo, e também para os maiores de 16 e menores de 18, mas esses aqui a gente consegue lembrar. Só o cuidado aqui do voto facultativo é esses 70 anos que a gente pode confundir para 80 ou para 70 anos. Quem que não pode alistar-se como eleitores? Os estrangeiros, e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. E são inelegíveis, não podem ser votados, os inalistáveis e os analfabetos. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de. Então, não existe a cassação dos direitos políticos, ele poderá ser suspenso, mas é vedada a cassação dos direitos políticos. Então, nos quais casos que se dará isso? No cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, não é relativa, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todas impostas ou prestação alternativa, e nos casos de improbidade administrativa, que são aqueles casos que estão previstos na lei de improbidade, que são os casos de desonestidade, que a gente pode fazer essa referência. Então, os princípios da administração pública. E aqui, esses aqui, vocês precisam saber que eles podem ser cobrados, e até para vocês saberem lá, para diferenciar com a Constituição Estadual, porque lá vai ter mais princípios da administração pública. Aqui no artigo 37 da Constituição Federal, são só 5, e eles estão elencados dentro do LIMP, que é a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. O cuidado aqui que eu falo para vocês é para se eles colocarem eficácia, desculpa. A eficiência está dentro dos princípios da administração pública. A eficácia não. Mas como ele também tem a letra E, eles costumam embaralhar. Então, vocês têm que saber que é eficiência e não eficácia, tá? Então, se eles estão cobrando os princípios da administração pública do LIMP, eles têm que estar fazendo referência ao artigo 37 da Constituição Federal. Então, está dentro, elencado no artigo 37 da Constituição Federal, que são princípios, é o LIMP, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, publicidade e eficiência.
A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada lei de livre nomeação e exoneração. Então, as provas de concurso, elas podem ser apenas de provas ou de provas e títulos. Eu comentei com vocês que normalmente que quando o concurso é de provas e títulos, é aqueles casos mais complexos. Casos para delegado, concurso para delegado, para promotor, para juiz, normalmente são de provas e títulos. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Muito cuidado aqui. Ele não está dizendo que o concurso terá prazo de até 2 anos. Poderá ser de até 2 anos, mas eu posso fazer um concurso que tenha prazo de 6 meses. Eu posso fazer um concurso que tenha prazo de até 1 ano. Só ele não pode ser mais que 2 anos, é de até 2 anos. E se eu fizer um concurso que o prazo é de 6 meses, ele será prorrogável por mais 6 meses. Eu não posso fazer um concurso que ele vai ser um prazo de 6 meses, prorrogável por mais 2 anos. Não, é de até 2 anos, prorrogável uma única vez pelo mesmo período. Então, se é de 6 meses, pode prorrogar por mais 6 meses. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em leis, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, funções de confiança é para aqueles servidores que já passaram em concurso público. E cargos em comissão são para aqueles servidores que não passaram em concurso público. E tanto para os cargos em comissão, quanto para as funções de confiança, as atribuições delas têm que ser de direção, chefia e assessoramento. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Como que eu fazia para lembrar na hora da prova? Eu lembrava que o Executivo sempre ganha mais. Coloquei entre aspas aqui, né? Mas para vocês lembrarem. Então, o vencimento do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não pode ser superior aos pagos pelo Poder Executivo. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. O que está dizendo aqui? É a compatibilidade de horários e a acumulação de cargos públicos, tá? Então, o servidor público, o que ele pode acumular de cargo? Ele pode acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro de técnico científico, e também de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Sobre sociedade de economia mista, fundação, empresa pública, nós vamos ver com mais afinco ali na Constituição Estadual, que daí eu explico para vocês as diferenças que vocês precisam saber. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. O que está falando aqui no artigo 38? Está falando do servidor público. Então, aqueles servidores públicos que estão ocupando um mandato eletivo, como que será feito? Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, os casos dos deputados, ele vai ficar afastado do seu cargo, emprego ou função. Então, casos de deputado estadual ou federal, ele vai ficar afastado. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, um servidor público que está ocupando o mandato de prefeito, ele vai estar afastado do cargo público dele, mas ele vai poder optar se ele quer receber remuneração de prefeito ou do cargo público que ele exerce. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, aqui é um requisito, tem que haver essa compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Que ele vai, se não tiver essa compatibilidade, ele vai poder optar se ele quer receber o salário de vereador ou do cargo que ele exerce no serviço público. Então, normalmente, vocês percebem, na cidade de vocês também, que o vereador, ele exerce as 2 funções, tanto de serviço público como de vereador, então ele acumula, normalmente, esses 2 subsídios. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo,
seu tempo será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então, ele vai estar contribuindo ainda, vai estar para a antiguidade, para contar para a aposentadoria, isso será contado, só não por merecimento, porque ele não vai estar ocupando o cargo efetivo de servidor público, então, exceto para as promoções de merecimento. Na hipótese de ser segurado do regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Aqui não tem muito que ser cobrado. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. A fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará. A Fundatec já cobrou esse inciso. O que vai ser observado para ter a fixação dos padrões de vencimento? A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos. Então, isso aqui vai ser observado para a fixação dos padrões de vencimento. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem no tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, fixado em lei. O que está dizendo aqui nesse inciso? Que aqueles professores exclusivos que sempre foram professores na educação infantil, no ensino fundamental e médio, que são aqueles professores exclusivos, eles terão a aposentadoria deles reduzidas em 5 anos, tá? Menos 5 anos. Mas o que acontece? Casos de professores de universidade não está compreendido aqui. Eles precisam ser professores exclusivos na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Então, eles terão, então, essa idade mínima reduzida em 5 anos. E a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Antigamente tinha, por exemplo, na Lei 10.098, algumas contribuições de tempo fictício. Isso não pode mais, por isso que está dizendo que não poderá estabelecer. Aqui sobre a estabilidade, vocês têm que saber que para ser estável um servidor após 3 anos. Cuidado aqui que eles confundem com a vitaliciedade, que são 2. Não, servidor para ser estável são 3 anos, tá bem? Então, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. E esse servidor, depois que for estar estável, após esses 3 anos, ele só vai perder o cargo nessas seguintes opções aqui. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa, e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada a ampla defesa. Então, como vocês podem perceber, sempre será assegurada a ampla defesa para o servidor nesses casos, para ele perder o caso. Ele vai ter direito a se explicar daquela situação. Então, será assegurada a ampla defesa para ele, e em virtude de sentença judicial tem que ter o trânsito em julgado. Aqui, reintegração, recondução e disponibilidade, para mim poder explicar para vocês, eu vou dar em exemplos, como eu fiz em aula, porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem esses termos. A gente lê e depois eu explico para vocês o que significa cada um, para vocês conseguirem, pelo menos na hora da prova, lembrar do exemplo, que eu acho que fica mais fácil. Então, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, aqui que vocês têm que saber é que ele vai estar sempre falando de servidor estável. Aquele servidor que não está estável no serviço público, ele não tem essas garantias. Sempre que ele falar de reintegração, recondução e disponibilidade, é servidor estável, que já passou por aqueles 3 anos. Então, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, aqui é o exemplo que eu dei para vocês. Se eu, estável na SUSEP, fui trabalhar na Polícia Civil, por demissão, tá? Fui demitida da Polícia Civil por alguma razão, eu era estável na SUSEP, eu vou ser reintegrada. E claro que lá na minha vaga na SUSEP, alguém já está trabalhando. E essa pessoa, se ela for estável naquele cargo também, ela será reconduzida, mas ela não tem direito à indenização. E se não tiver aonde colocar ela, não tiver um outro cargo para ela, ela será colocada em disponibilidade. Mas a disponibilidade, vocês têm que saber que sempre ela será proporcional ao tempo de serviço.
eles vão botar lá na hora da prova de vocês, que é uma remuneração integral. Não, tu não vai receber de forma integral para estar disponível em casa, esperando até ser colocado num outro cargo. Tu vai receber proporcional ao teu tempo de serviço, é o que vai estar aqui nesse outro inciso. Então, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável, mais uma vez, ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. A disponibilidade é quando não tem onde botar o servidor. Então, ele vai ficar guardado em casa, com remuneração proporcional, até abrir uma outra vaga para ele ser colocado no serviço público novamente. E como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, para o servidor se tornar estável, nós somos avaliados, e essa avaliação, ela é obrigatória. Então, para ele se tornar estável, precisa dessa avaliação. Agora, nós vamos falar sobre o poder legislativo e algumas das considerações principais que vocês precisam saber. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Lembram que ele é bicameral. Ele compõe-se da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso no âmbito da União. No âmbito do Rio Grande do Sul, nós temos apenas a Assembleia Legislativa, conforme a gente viu no estudo da Constituição Estadual. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Cuidar para não confundir com sessão legislativa, tá? A legislatura terá duração de 4 anos e a sessão legislativa apenas de 1 ano. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Lembrar aqui que quando está falando de Câmara dos Deputados, são representantes do povo, tá? E são eleitos pelo sistema proporcional. Eu até coloquei em outra letra, em outra cor, a letra P para vocês lembrar, que é representantes do povo e pelo sistema proporcional. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Aqui o que vocês precisam saber é apenas que não pode ter menos de 8 e nem mais de 70 deputados em cada estado. E cada território elegerá 4 deputados. E o Senado Federal, aqui é a comparação que eles fazem com a Câmara dos Deputados. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados, diferente da Câmara dos Deputados, que são de representantes do povo. E eles são eleitos segundo o princípio majoritário. Cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores com um mandato de 8 anos. E aqui temos uma diferença também. Os mandatos dos deputados são de 4 anos e dos senadores são de 8 anos. A representação de cada estado do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 2/3. Por isso que numa eleição a gente vota em um senador e na outra eleição do outro ano a gente vota em 2 senadores. Por quê? Porque eles são eleitos de forma alternada por 1 2/3. E cada senador será eleito com 2 suplentes. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, eles são invioláveis civil e penalmente pelas opiniões deles, pelas palavras e pelos votos que eles tiverem. Desde a expedição do diploma, aqui o cuidado, que eles podem botar que é desde a expedição da posse. Eu acredito que a Fundatec não venha cobrar isso de vocês, mas é interessante que vocês tenham esse cuidado, que é desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Não é qualquer flagrante, é um flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, nesses casos de membros do Congresso Nacional, a prisão deles é decidida pela casa, dentro de 24 horas. Então, eles só podem ser presos, né, em flagrante de crime inafiançável. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago. Aqui é um cuidado desse prazo que vocês precisam saber. Que cargo declarado vago, lá na aula eu botei para vocês que o D de declarado vago são 10 dias. Claro que salvo motivo de força maior. Então, vocês lembram que declarado vago, prazo de 10 dias, se isso vier na prova, vocês precisam saber que são 10 dias. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício. Então, nos casos de impedimento do presidente e do vice-presidente, estamos sem presidente e sem vice-presidente.
ou por vacância, por caso de morte, que a gente dá, quase sempre o exemplo de vacância ou caso de morte. Então, nós estamos sem presidente, sem vice-presidente no Brasil. Quem que vai ser chamado para assumir esse cargo de forma temporária? E lá na aula eu falei para vocês fazer a relação com a ordem alfabética. Então, quem será primeiro chamado para ocupar o cargo de presidência da República? O presidente da Câmara dos Deputados. Se não puder o presidente da Câmara dos Deputados, será o presidente do Senado Federal. E não podendo nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado Federal, será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nos casos de vacância, não temos presidente, não temos vice-presidente. Precisaremos de 9 eleições. Então, nós temos os exemplos de eleições diretas, eleições indiretas, e é isso vocês precisam saber. Que se for nos 2 primeiros anos do mandato, nós vamos ter eleições diretas em 90 dias. Diretas porque todos nós vamos ir votar novamente. Então, em 90 dias, se for nos 2 primeiros anos do mandato. Se for nos 2 últimos anos, nós vamos ter uma eleição indireta em 30 dias. E por que indireta? Porque nós não vamos ir votar novamente. Essa eleição se dará pelo Congresso Nacional. Quem irá decidir nosso presidente em 30 dias é o Congresso Nacional e não vai ser nós não iremos votar, como no caso lá das eleições diretas. E o que é importante saber aqui? Que tanto no caso da eleição direta, quanto no caso da eleição direta, esse prazo de 90 e de 30 dias, ele será contado a partir da abertura da última vaga. E aquele exemplo bem clássico que eu dou para vocês. O presidente e o vice-presidente foram viajar. O avião caiu. Um faleceu no dia 5, o outro faleceu no dia 10. E esse prazo vai começar a contar a partir do dia 10, que é da abertura da última vaga. Crimes de responsabilidade. Aqui também tem algumas coisinhas que eles podem cobrar de vocês, que vocês têm que ter um pouquinho de atenção. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3, isso aqui é muito importante, é que a acusação nos crimes de responsabilidade é por 2/3, não é por maioria absoluta. Então, e quem que admite essa acusação? É a Câmara dos Deputados. Será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns, que são aqueles crimes que estão previstos no Código Penal. Então, nesses crimes previstos no Código Penal, ele será julgado perante o Supremo Tribunal Federal. E nos crimes de responsabilidade, que eles vão estar numa legislação própria, ele será julgado perante o Senado Federal. O presidente ficará suspenso de suas funções. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou a queixa pelo Supremo Tribunal Federal. E nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Aí, depois disso, ele vai ficar suspenso. E tem um prazo, e esse prazo vocês precisam saber. Que se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. O que isso significa? Tanto no caso de infrações penais comuns, como nos crimes de responsabilidade, em 180 dias. Se em 180 dias não tivermos uma decisão sobre esses casos, o presidente irá retornar ao cargo dele de presidente da República. Claro que o processo seguirá o seu trâmite, mas o presidente irá retornar. Então, ele poderá ficar passado no máximo por 180 dias. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Ele é o órgão máximo, né? É o nosso presidente da República. Então, ele não vai estar sujeito à prisão enquanto não sobrevier uma sentença condenatória. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. O que isso significa? Enquanto ele for presidente, ele só pode ser responsabilizado por coisas que ele fizer no exercício da função de presidente. Aí, depois que ele não for mais presidente da República, sim. Mas, então, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Estado de defesa e estado de sítio. E aqui, mais uma vez, eles vão comparar, e vocês precisam saber o que é estado de defesa e o que é estado de sítio. Aqui nós temos os casos que está previsto o estado de defesa e o estado de sítio, e depois eu trouxe um quadrinho para vocês comparativo, para vocês conseguirem identificar e saber no qual caso vai ser estado de sítio e no qual caso vai ser estado de defesa. Então, estado de defesa. Preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.
Estado de sítio, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. O que precisamos saber desses dois? O estado de defesa está marcado a letra D e o estado de sítio está marcado a letra S. Isso tem um porquê disso. Porque o estado de defesa vai ser uma manifestação posterior, tá? E o presidente, ele vai decretar. E no estado de sítio, o presidente vai solicitar ao Congresso Nacional. Então, no estado de defesa, ele decreta, e no estado de sítio, ele solicita. Por isso está marcado a letra D e a letra S. No estado de defesa, é uma manifestação posterior do Congresso Nacional. O presidente vai decretar o estado de defesa, e depois disso, o Congresso Nacional vai se manifestar. No estado de sítio, é uma manifestação prévia do Congresso Nacional. Então, no estado de sítio, o presidente da República, ele vai solicitar para o Congresso Nacional e precisa dessa manifestação. O prazo do estado de defesa. O estado de defesa, ele tem prazo máximo de 30 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Então, o estado de defesa, ele tem esse prazo de 30 dias por mais 30. Se não for nada resolvido nesses 30 mais 30, terá que ser decretado novamente, diferente do que acontece no estado de sítio. Que no estado de sítio, nos casos de guerra, ele não vai ter prazo, porque ele vai durar enquanto aquela guerra permanecer. E nos outros casos que não são os de guerra, no estado de sítio, são 30 dias prorrogáveis por quantas vezes forem necessárias. Então, pode ser 30 mais 30 mais 30 mais 30. Diferente do estado de defesa, que é 30 mais 30, e se não resolveu, vai ter que decretar novamente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo 144. Tá muito pesado para vocês? Querem dar uma pausa? Como que tá? Pode seguir. Pode seguir? Então tá. Vamos seguir para vocês conseguirem se liberar logo também, né? Então, nós vamos estudar o artigo 144. E aqui, mais uma vez, a Fundatec vai comparar. Então, vocês precisam saber quais que são os crimes que vão ser da Polícia Federal, da Polícia Penal, da Polícia Civil, e eu trouxe para vocês as principais palavras que vocês conseguem diferenciar na hora da prova. A Polícia Federal é a maior delas, aqui nós vamos dar uma lida. O que ela vai apurar, a Polícia Federal? Apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Então, Polícia Federal é interesses da União, tá? Ou de entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional, e exige a repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Ela vai prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, e exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então, mais uma vez, vocês têm que lembrar, quando falar de Polícia Federal, está falando da União. Quando falar do Estado, vai ser a Polícia Civil. Essa é uma das diferenças que tem. Então, falar de Polícia Federal está falando em relação à União. Polícia Ferroviária e Rodoviária, é aqui que eles têm que cuidar a palavrinha. A ferroviária é patrulhamento ostensivo das ferrovias federais e a Polícia Rodoviária é patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Aqui não tem muito enigma para a gente desvendar. É isso que consta lá no artigo 144. As funções da Polícia Civil, que eu falei de vocês que é a comparação com a Polícia Federal. Ela vai exercer as funções da Polícia Judiciária no âmbito estadual, as apurações das infrações penais, exceto as militares, que será pela Justiça Militar, e, claro, aquelas ressalvadas da competência da União, que será pela Polícia Federal. Polícia Militar. Ela vai exercer a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Corpo de Bombeiro Militar. Execuções e atividades de defesa civil. E Polícia Penal, segurança dos estabelecimentos penais. Então, falou em segurança dos estabelecimentos penais, estamos falando da Polícia Penal. Ordem social. É o final lá da Constituição Federal da nossa aula. O que vocês precisam saber sobre a ordem social? Que a base da ordem social é o primado do trabalho, tá? E o objetivo é o bem-estar e justiça social. A Fundatec, por mais que eu não vejo muito sentido em se cobrar disso aqui, ela já cobrou na prova, então por isso que eu trouxe para vocês. Então, a base é o primado do trabalho e o objetivo, bem-estar e justiça social. A Seguridade Social, o que significa Seguridade Social? Ela tem que estar dentro do passo com a letra S. Então,
está compreendida a previdência social, a assistência social e a saúde. Então, esses três estão elencados dentro da Seguridade Social. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Por que obrigatória? Lembram que eu dei o exemplo para vocês em aula, que eu não posso, se eu for seletista, decidir que eu não quero contribuir para a Previdência Social. Eu não tenho essa faculdade, é uma obrigação. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então, aqui nós estamos falando dos necessitados. Então, para a assistência social, é uma garantia, e eu não preciso de uma contribuição para ter essa garantia. A educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. Educação infantil, em creche e pré-escola. As crianças de até 5 anos de idade. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Cuidado aqui que eles podem botar que é objetivo e não. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. E a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. O que vocês precisam saber daqui? Que é vedado qualquer tipo de comercialização. Então, vocês levem esse pensamento para a hora da prova, que qualquer tipo de comercialização de sangue, de órgãos, tecidos, é proibido pela Constituição Federal. Então, dessa forma, a gente finaliza a nossa revisão de Constituição Federal. Como vocês puderam perceber, eu estou tocando meio rápido e estou falando dos principais tópicos, porque eu acho que não tem por que nós ficar se alongando muito com coisas que vocês já estudaram e que eu acho que não são relevantes para a prova de vocês, ainda mais nessa última semana que vocês estão dando o gás total e que eu acho que tem muita coisa para ser revisada. Aqui na Constituição Estadual, eu trouxe bem menos informação que na Constituição Federal, porque foi como eu relatei para vocês lá no início. Muito da Constituição Estadual é parecido ou até igual com a Constituição Federal. Então, vocês podem levar isso para a prova de vocês. Quando se tiver alguma questão da Constituição Estadual, vocês podem fazer relação com a Constituição Federal. Por quê? Porque ela vai se reger também pela Constituição Federal. A Constituição Federal é a nossa lei máxima. Então, ela tem que seguir o que está escrito na Constituição Federal. Não pode ser escrito uma coisa na Constituição Federal e a nossa Constituição do Estado dizer o contrário. Isso não tem como. Então, vocês podem levar esse pensamento para a hora da prova, que muito da nossa Constituição Federal é igual à Constituição Federal que vocês já estudaram. Que é um pouquinho diferente, alguma informação diferente, eu trouxe para vocês aqui o que eu acho que é relevante. Então, a soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei mediante. Então, como que será exercida essa soberania popular? É pelo PRI. Eu fiz uma série para vocês lembrar, que é plebiscito, referendo e iniciativa popular, tá? Então, o plebiscito é uma consulta prévia. Antes de termos uma lei, o pessoal vai votar, é o plebiscito. O referendo é posterior, tá? E a iniciativa popular é aqueles casos de lei que tem que ter 5% em alguns, pelo menos 5% em alguns estados. Então, vocês precisam saber que a soberania popular é por plebiscito, referenda ou iniciativa popular. São poderes do Estado independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Eles são independentes, um não depende do outro para funcionar, mas eles têm que funcionar de forma harmônica. Então, o legislativo, o executivo e o judiciário. É vedado qualquer dos poderes delegar atribuições ao cidadão investido em um deles, exercer função em outro, salvo nos casos previstos na Constituição. Então, cada um vai exercer sua função naquele poder. Claro que vai ser possível se estiver previsto na Constituição, mas senão eu vou ser servidora do Executivo e não posso também ser servidora do Legislativo ao mesmo tempo, salvo nos casos previstos na Constituição do Estado. São os símbolos do Estado. Isso aqui a Fundatec já cobrou e eu acredito que vocês precisam saber. Parece bobo, mas às vezes na hora da prova a gente dá um branco e não lembra. Então, marquem esse inciso para vocês saberem. São os símbolos do Estado do Rio Grande do Sul. A bandeira rio-grandense, o hino farroupilha e as armas tradicionais. O município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Então, os municípios eles terão autonomia política, administrativa e financeira. As câmaras municipais
no exercício de suas funções legislativas e fiscalizadoras, é assegurada a prestação de informações que solicitarem aos órgãos estaduais de administração pública, direta e indiretas, situados nos municípios no prazo de 10 dias úteis a contar da data da solicitação. Então, o que é necessário saber desse inciso? Esse prazo de 10 dias úteis. Então, se as câmaras municipais solicitarem para alguma empresa, elas vão ter que responder essa solicitação das câmaras municipais em 10 dias úteis a contar da data da solicitação. A intervenção dos estados no município, como que funciona, tá? Aqui eu fiz um quadro para vocês, porque é um artigo bem grande, então eu fiz um quadro para vocês conseguirem ver, porque vai ter um caso que é pelo TJ e outro pelo governador. Então, quando que ocorrerá a intervenção do Estado no município? De ofício, ou mediante representação de 2/3 da Câmara Municipal ou do Tribunal de Contas do Estado, se deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Não basta que deixe de ser paga apenas por 1 ano a dívida, tá? Tem que ser por 2 anos consecutivos. Também terá intervenção quando não forem prestadas contas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino. E também será a intervenção decretada mediante requisição do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para prover a execução da lei de ordem de decisão judicial e para assegurar a observância dos seguintes princípios: da forma republicana, do sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana e probidade administrativa. Então, aqui nesses casos de intervenção do Estado no município, pelo governador de Estado, vocês podem fazer uma referência que é naqueles casos de dívida pública, de receita, de dinheiro. Se o município não está gerindo o seu patrimônio no âmbito do município, o Estado poderá intervir, mas nesses casos ali, por 2 anos consecutivos, se não tiver pago a dívida pública. Tá travando aí, pessoal? Tá normal aqui. Não? Tá Não? normal. Tá normal? Não, é que o colega ele comentou, eu achei que pudesse estar a minha internet aqui. Tá, tranquilo, então vamos tocar aqui. O decreto da intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e, se couber, nomeará interventor, submetido no prazo de 24 horas à apreciação da Assembleia Legislativa, a qual, se não estiver reunida, será convocada extraordinariamente no mesmo prazo. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a esses voltarão, salvo impedimento legal. Então, aqui nós temos os casos da intervenção do Estado no município. No caso da Constituição Federal, eu não trouxe a intervenção federal para vocês, mas hoje de tarde, pensando e fazendo a revisão mais uma vez, por causa desses últimos acontecidos que está acontecendo intervenção federal no nosso, aqui na Constituição, com aquele caso do Distrito Federal, eu vou mandar para vocês até amanhã só o conteúdo que consta lá sobre a intervenção federal para vocês darem uma lida. Por que eu vou fazer isso? A Fundatec nunca cobrou intervenção federal em provas de nível médio. Então, por isso que eu não trouxe no material de vocês anteriormente, porque não é um conteúdo que ela costuma cobrar. Eu não sei se a prova de vocês já está feita faz muito tempo, se foi feita agora nas últimas semanas. Então, eu prefiro que eu peque pelo excesso e não por deixar de fazer alguma coisa. Então, até amanhã eu vou mandar no grupo lá do WhatsApp de vocês o que fala sobre intervenção federal na Constituição Federal, para vocês darem uma lida. Eu acredito que não venha, mas é melhor que a gente saiba do que está falando e, se vier, vocês saberem do que se trata, tá? Mas não se preocupem, porque é bem tranquilo e qualquer dúvida vocês podem me chamar, que a gente vai sanar essas dúvidas amanhã mesmo, ou a gente, se ficar uma dúvida para bastante dos alunos, algo mais complexo, a gente faz uma aulinha ao vivo amanhã ou na sexta-feira para vocês puderem tirar essas dúvidas. Então, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios, visando a promoção do bem público e a prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a compõem, observará os princípios da. Aqui, vocês podem perceber que nós temos bem mais princípios da administração pública. Por isso que eu fiz tanta referência ao link lá para vocês da Constituição Federal. Se eles pedirem princípios da administração pública, eles vão ter que dizer se está de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal ou se são os princípios da administração pública da Constituição estadual. Na Constituição Estadual, nós temos bem mais princípios. Então, você sabendo
aos lá do LIMP, vocês já conseguem fazer essa diferenciação. Então, quais que são aqueles elencados na Constituição Estadual? O princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, participação, razoabilidade, economicidade, motivação e da transparência. A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeadas diretamente por esta, deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, nelas não podendo constar símbolos, expressões, nomes, slogans ideológicos, político-partidários ou imagens que caracterizem promoção pessoal, de autoridade ou de servidores públicos. Vocês lembram que eu dei um exemplo para vocês na aula? Que na minha cidade tinha um prefeito que tinha um apelido de Jacaré. Então, ele não pode botar lá lá onde espera ônibus, nas guaritas, um símbolo de um jacaré, porque todo mundo de uma cidade pequena iria fazer referência a ele, porque o apelido dele era de fato notório por todo mundo de Jacaré. Então, é isso que está dizendo aqui nesse inciso, que deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social apenas. As provas deverão aferir com caráter eliminatório os conhecimentos específicos exigidos para o exercício do cargo. Por que está dizendo caráter eliminatório? Por isso que vocês têm que fazer um número mínimo de questões naquelas dos conhecimentos específicos, porque senão vocês serão desclassificados. Isso consta na Constituição do Estado. E os pontos correspondentes aos títulos não poderão somar mais de 25% do total dos pontos do concurso. Então, naqueles casos que nós vamos ter uma prova de provas e títulos, os títulos não podem somar mais de 25%. Integram a administração indireta as autarquias, as sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações instituídas ou mantidas pelo Estado. Aqui, nós temos a administração indireta, e eu separei elas, o F e o A na letra azul e o S e o E na letra vermelha, e tem um sentido para isso. Por quê? Vocês podem levar para a prova de vocês e lembrar delas como um parzinho. As fundações e a autarquia é um par, que elas são muito parecidas, e a sociedade de economia mista e a empresa pública é outro par, porque elas são muito parecidas também. Por que eu botei as fundações e as autarquias de azul? Porque elas são pessoas jurídicas de direito público, e a sociedade de economia mista e a empresa pública, elas são pessoas jurídicas de direito privado, por isso que elas estão de vermelho. Então, as empresas públicas aplicam as normas pertinentes às sociedades de economia mista, e as fundações públicas ou de direito público, instituídas pelo Estado, são equiparadas às autarquias, regendo-se por todas as normas a essas aplicáveis. É o que eu disse para vocês agora, quando a gente referiu ali o porquê do parzinho, porque o que é aplicado para as fundações e para as autarquias é muito parecido, e o que é aplicado para as sociedades de economia mista e para as empresas públicas é muito parecido. Então, levem para a prova de vocês como se elas fossem um par. Então, vocês conseguem fazer essa associação. As empresas sob o controle do Estado e as fundações por eles instituídas terão na respectiva diretoria, no mínimo, um representante dos empregados eleito diretamente por estes. É garantida a estabilidade aos representantes mencionados neste artigo a partir do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Isso aqui já foi cobrado e vocês precisam saber esse prazo. Então, temos uma estabilidade para os representantes de sindicato. E qual que é esse prazo? Então, a partir do registro da candidatura até um ano após o mandato, ele tem essa estabilidade, não pode ser dali trocado de setor. E é assegurada a eleição de no mínimo um delegado sindical em cada uma das entidades mencionadas no caput. E os servidores públicos e empregados de administração direta e indireta, quando assumirem cargos eletivo público, não poderão ser demitidos no período do registro de sua candidatura até um ano depois do término do mandato, nem ser transferidos do local do trabalho sem o seu consentimento. É uma outra forma de estabilidade também para os servidores públicos. Então, é desde a candidatura até um ano depois, ele não poderá nem ser transferido, né, sem o seu consentimento. É vedada a participação dos servidores públicos no produto da arrecadação de multas, inclusive na dívida ativa. Isso está dizendo que não poderia vocês participar dessa arrecadação, porque senão o serviço público ele poderia dizer assim, não, ele está participando na arrecadação da dívida ativa e ele está ganhando com isso. Então, por isso que é vedada a participação dos servidores públicos no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa.
E o pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será realizado até o último dia do mês do trabalho prestado. Então, o salário tem que ser pago até o último dia útil do mês, tá? Isso é o que está escrito na lei, não, é o que acontece sempre, mas segundo a lei, é isso que vocês precisam saber. E o pagamento da gratificação natalina, que é o nosso famoso 13º, será efetuado até o dia 20 de dezembro. Então, gratificação natalina até o dia 20 de dezembro. Então, finalizamos a nossa revisão. Eu sei que eu toquei meio rápido, assim, e eu até prefiro porque eu acho que a gente não tem esse tempo para perder, eu acho que nós temos que focar. Claro que se vocês tiverem dúvida, ou até alguma coisa que vocês, na hora do estudo, vocês ficaram com dúvida e eu não trouxe aqui na revisão, vocês podem me questionar. Estou bem aberta para vocês tirarem essas dúvidas, tá bem? Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa. Como que vocês estão para a prova? Estão nervosos, ansiosos? Tranquilaço. Que bom. Isso é muito bom. Tranquilo, vamos para mais uma. 100%. Que bom. Eu ainda vou desejar uma boa prova para vocês lá no sábado, mas, assim, muita tranquilidade, isso é muito importante, né, porque às vezes a gente tá com um estudo fresco na cabeça, mas o nosso nervosismo acaba nos atrapalhando um pouquinho, né, e vocês estarem tranquilos é muito bom, vocês já estão à frente de muitos dos outros concorrentes de vocês. Manter essa tranquilidade para que vocês estão estudando, eu sei que cada um tem uma rotina diferente, tem família, tem emprego, mas vocês estão dando o melhor de vocês, né? Quase 11 horas da noite nós estamos aqui fazendo essa revisão, vocês já tiveram uma aula antes, então, com certeza, eu vou ficar muito feliz domingo ou depois, quando saírem o resultado da prova, de vocês virem me contar como que foram, fico muito feliz com a nomeação, com a aprovação de vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês, até no sábado à noite, no domingo, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem me chamar, a gente está bem à disposição para ajudar vocês. Tranquilidade e foco, assim, o máximo que puder, né, nesses últimos dias, vai ajudar bastante. Para a turma de Flores da Cunha, eu costumo dar não uma dica, é como eu fazia, mas eu acho que ajuda nessas matérias que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Tentem fazer um chute mais, se vocês não souberem a questão, fazer um chute mais certeiro. Não chutem por chutar, tá? O que é um chute mais certeiro? Vocês não têm ideia do que se trata a questão, tá? Não é uma questão que vocês estão em dúvida. É uma questão que vocês não têm ideia. Caiu um tema que vocês não estudaram, que vocês não sabem do que se trata. Então, vocês analisem o que vocês já marcaram e marcam a questão que tem menos alternativas. Porque a probabilidade de dar aquela alternativa é um pouquinho maior do que dar uma outra que vocês estão chutando só por chutar. Então, eu fazia isso, eu comento com os meus alunos que eu fazia isso em matemática, porque eu sempre fui uma negação em matemática. Eu resolvia 2 ou 3 questões de matemática e o resto eu chutava tudo a mesma letra. E sempre deu certo. Então, eu só dou essa dica porque, às vezes, eu demorei para alguém me contar isso e fez falta. Eu cheguei a reprovar num concurso por causa de matemática. Então, acredito que para alguém possa ajudar, tá? Mas só naquelas questões mesmo que vocês não têm ideia do que se trata. Qualquer dúvida, vocês nos procurem. Bons estudos agora nessa reta final. Estou torcendo muito pela aprovação de vocês, tá bem? On a scale 1 to 10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy.